Na verdade, eu não consigo me enxergar sobrevivendo de outra forma, porque eu gosto muito do que eu faço. Tem transpiração nos dois sentidos, de volume de produção e do calor que é você trabalhar dentro de uma planta. De forma geral, sempre eu tento passar a maior parte da minha vida ao ar livre, então isso para mim é tudo. Tenho hora para entrar no estúdio, não tenho hora para sair no estúdio. Enfim, eu vivo o meu trabalho. Nós somos especialistas em cuidar de pessoas que tenham estomias, que são aberturas do corpo. E com o dinheiro que eu ganhei como dentista, fui comprando equipamentos, etc., até ter um bom equipamento fotográfico. É mazelas da vida, é muita violência, muita coisa feia que você tem que ver. Né? Às vezes você tem vontade de chorar, você tem raiva, às vezes você tem alegria, às vezes você se emociona. Tudo isso faz parte, mas tudo isso você controla como você controla a câmera. A arte de fotografar, ela é uma maneira de olhar o mundo. Eu acho que a parte mais legal de você aprender a fotografia é como você começa a enxergar as coisas, né? Ela muda a sua visão sobre as coisas. Então tudo que você olha como se fosse um quadro, né? Com a fotografia digital, é claro que isso ficou muito fácil, né? Mas na realidade, será que estamos pensando na fotografia em si? Às vezes você vê as pessoas disparando sem olhar para o visor da câmera. E isso é praticamente contra as coisas que nós aprendemos, né? O princípio que eu aprendi como fotógrafo. E eu critico, porque a fotografia ela tem que ser muito mais que um disparo. Então eu faço 2 imagens, 3 imagens, mas que elas sejam pensadas. Eu sou um cara, até pelo segmento que eu fui, né, foi conduzido, as coisas foram para esse lado de indústria. Então assim, tecnicamente você tem que ser muito preciso. Uma indústria alemã tem a rigidez do alemão e do quanto é correto tudo também. Então assim, o meu olhar ficou não engessado no sentido pejorativo, mas ele precisou ficar justo, coeso, certeiro, com muito foco, muito objetivo. Eu sinto em alguns momentos que eu quebro um pouco dessa coisa da arte. Se fala em fotografia natureza, é impossível um fotógrafo de natureza não ter contato com os moradores, com as comunidades e com a cultura regional. Mas tem um lado também que, óbvio, quando você fala em fotografia de natureza, muitas pessoas, em primeiro lugar, já veem só o lado do lado poético, o lado plástico da imagem. Agora, para mim, assim, uma coisa muito importante, em todo o trabalho eu tento encaixar o lado de tentar devolver algo, tipo, é algo que me dá tanto, tentar deixar algo pelo lugar ou pelas pessoas. Então, se tem algo para ser denunciado, tentar denunciar de uma forma ou de outra, de fazer as pessoas que sejam 10 pessoas, sejam 10 mil pessoas que vejam aquela imagem, elas consigam, tipo, de uma forma ou de outra, tocar ali, que toque uma de cada 10 mil, para mim já é uma foto premiada. Assim. A fotografia para o jornalismo, né, o fotojornalismo, ela significa justamente isso, reportar, né, aquilo que está acontecendo. Então eu tento colocar dentro desse retângulo o maior número de informações, né, mas que elas sejam diretas, que elas falem por si mesmas, né, que façam as pessoas pensar. E o desafio do fotojornalista é esse, contar o que está acontecendo. Todas as fotografias elas estão muito ligadas à emoção, ao sentimento da pessoa, né? Só que o still life ele existe porque assim, é difícil você transmitir uma emoção, um sentimento com uma coisa que é inanimada, um produto, né? Então o still life ele existe por causa disso. Aí você vai trabalhando diversos elementos, contraste, iluminação, tal, para você conseguir chegar num resultado que aquele produto consiga trazer um sentimento, uma emoção para a pessoa, né? A fotografia de casamento eu chamaria de um registro que vai virar um livro histórico para aquele casal. Vai ser talvez um dos registros mais importantes, fotograficamente falando, da vida daquela pessoa ou daquele casal. A confiança que eles estão tendo em mim para fotografar, enfim, o momento talvez mais importante da vida deles com o meu olhar. A foto industrial propriamente dita é linha de produção. Então, por exemplo, eu estou produzindo na base, eu produzo desde fotos simples com a comunidade, para material interno, como para jornal da comunidade. Isso engloba tudo porque eu estou fotografando para uma indústria. Laboratório, por exemplo, na base tem muito laboratório.
fotos no laboratório, com vidro, aqueles tubos. Isso é uma foto industrial. Sabe, retratar o que essa indústria quer passar para você. Eu não sei hoje como seria um mundo sem fotografia. Imagina a importância da fotografia. Antes de pensar na fotografia como lazer, a fotografia tem o papel social dela. Em cada área ela vai cumprir a sua função. A imagem é muito importante para o mundo que a gente vive hoje. O peso da fotografia, ela varia muito, de acordo, porque fotografia técnica é uma coisa, fotografia arte é outra coisa, mas a fotografia é super... Eu acho assim, o que eu posso dizer sobre a fotografia, para mim, é que ela é empolgante, ela é fascinante. E dentro de cada área, eu acho assim, que existem bons profissionais e maus profissionais. Existem uns que usam técnicas mais apuradas e outros que não. O que precisa a fotografia, independente do segmento? Ela precisa se fazer entender. Tem muitas vezes que a foto está lá, a legenda pode estar em alemão, em inglês, em espanhol, idiomas que eu não falo nenhum, como muitos colaboradores também não, mas quando pega a publicação, puta, tá falando disso. Fotografia é isso. Independente do caminho que ela vá, ela precisa se fazer entender. A fotografia, ela mostra exatamente, né, como você gostaria de ver as coisas. Então ela acabou ganhando uma importância para o ser humano. E eu vejo que, para mim, ela é importante porque ela consegue justamente parar o tempo. E a fotografia te recorda, ela te relembra, te mostra o que aconteceu. Para mim, a fotografia ela tem vários papéis. Ela tem o papel de uma documentação, né, séria, é um registro fotográfico daquele trabalho, daquele momento do profissional com a pessoa, né, ou dependendo do serviço que ele está fazendo. E ela tem também como algo que é aliado no trabalho de qualquer pessoa. Acho que hoje em dia a fotografia está na vida de todo mundo, né? Tipo, acho que mesmo a confeiteira de bolo, ela acaba tendo que usar a fotografia de uma forma, seja para expor o trabalho dela na internet, seja para documentar aquela coisa para ver depois como que vai fazer diferente. Todo mundo hoje em dia, de uma forma ou de outra, tem que usar a fotografia, nem que seja para fazer a própria divulgação. Tem vários objetivos, tipo, aí vai de fotógrafo a fotógrafo. Tem pessoas, como eu já falei, que às vezes o mais importante é conseguir uma bela foto para impressionar as pessoas, uma foto que vai ser vencedora de um grande prêmio, outras fotos que podem mudar talvez a forma de pensar de várias pessoas, conscientizar várias pessoas, tudo mais. Então tem vários, aí varia de pessoa a pessoa. Para mim, no caso, sempre tem esse lado do foco. O prazer de fotografar a natureza é incrível. Você conseguir uma bela imagem, óbvio, todo mundo quer uma bela imagem daquele animal naquele momento único. Mas o por trás disso, de você saber o quanto que essa foto pode conscientizar que essa espécie está ameaçada, que ela pode estar se acabando e que temos que mudar nossos hábitos. Então, às vezes, tudo isso são decisões que as pessoas tiram de vários documentários que vê na TV, de várias fotos que tem numa revista. A foto tem que chamar atenção. Ela tem que puxar, né? Inclusive uma foto de capa, ela ganha muito mais espaço que um texto. Porque a pessoa tem que olhar e observar, nossa, aconteceu isso mesmo? Elas têm que refletir. A foto tem que levar a pessoa a refletir. E o fotojornalista tem que colocar essa carga de informação dentro de uma foto. A foto não pode ser vazia, mas ela tem que ser pensada. E o fotojornalista tem um tempo muito pequeno para fazer isso. São frações de segundos colocadas dentro de uma foto. Por exemplo, nós temos um caso na parte da perícia que chama reprodução simulada. O que é uma reprodução simulada? É um homicídio. O homicida vai lá e conta pra gente como ele fez. E a gente vai fazer igualzinho, como se fosse uma como é que chama? Fotonovela que tinha antigamente. Uma história em quadrinhos. Aí o perito criminal vai falando pra você, eu vou fazendo as fotos igualzinho, ele tá falando. Ah, ele pegou a faca. Primeiro ele entrou na casa. Aí eu vou lá e fotografo ele entrando na casa. Agora ele foi lá e pegou a faca. Aí ele faz como se ele estivesse fazendo e vai fazer. E ela é super importante por isso, que ela mostra muita coisa. Que às vezes pode até fugir aos olhos do perito na hora,
e através da foto ele consegue ver depois. A fotografia ela é extremamente importante na área de estomoterapia, porque, por exemplo, principalmente a pessoa que tem ou a estomia ou a pessoa que tem a lesão de pele, né? E quando eu quero acompanhar a evolução de cicatrização da lesão de pele ou de uma dermatite peristoma, é através da fotografia. Principalmente na área da saúde, a gente fala isso muito, né? Tudo que faz, a gente tem que anotar, a gente tem que evoluir. A fotografia não deixa de ser também um registro. Eu diria para você que a fotografia em odontologia tem 3 funções: ensino, pesquisa e documentação. Não se imagina um curso de odontologia no Brasil, no mundo, em que não haja imagens para ilustrar os trabalhos. A primeira vez que se tem notícia da fotografia usada em pesquisa foi em 1964, nos Estados Unidos, um canadense que fez pós-graduação. E ele usou a fotografia como metodologia de investigação. Essas fotografias, obviamente, eram feitas sempre do mesmo jeito, nas mesmas posições, né? E no momento que a banca aprovou-o no doutorado, ficou confirmada a fotografia como um método científico aceitável para fazer esse tipo de pesquisa. A fotografia digital, ela acabou entrando, né, no mercado, na vida dos fotógrafos de uma forma muito, para alguns, muito brusca. Mas para alguns estavam agradecendo por isso acontecer na vida deles. É o meu caso. Eu comecei com filme. E eu trabalhava na sucursal de Guaratinguetá e vejo como era, né? Era uma loucura. A gente enviava os filmes pela Pássaro Marrom. Eram 2 horas de viagem, depois mais meia, 1 hora de revelação, ampliação, escaneamento do filme. Então, com o tempo, com a fotografia digital, quebrou-se vários processos. É óbvio que ela trouxe melhoras. Como eu te disse, assim, o que você consegue produzir com uma máquina hoje em dia, com a facilidade, é assustador. Então, esse é um lado positivo, significativo para a fotografia. Agora, a popularização do digital trouxe um monte de coisa. A que eu mais bato quando a gente está falando de um nível mais profissional é assim, o que é fotografia e o que é imagem. Para mim, isso já são 2 histórias completamente distintas. Fotografia é o momento do clique. Aquilo tem alma, aquilo tem sentimento. Imagem é uma coisa completamente diferente. Se você vê antes e depois, são 2 coisas completamente distintas. Outra coisa que o digital trouxe, as pessoas têm menos preocupação no momento do clique. Tem várias vantagens. A primeira, o custo. Você pode soltar ali tá rendendo aquela foto, aquele momento com aquele animal ou naquela aventura, você faz ali 500 fotos na hora ali. Óbvio que daí tem excessos e excessos. Tem fotógrafos que jogam no motor drive e nem vê o que está fazendo ali. Ele simplesmente põe no autofoco no motor drive e Eu ainda não curto isso. Acho que cada foto, né, por mais que às vezes chega uma hora que você está no e o macaco saltou de uma hora para outra e você e fez várias, mas todas eu estava vendo momento, o rabo soltando a mão. Então, tipo, eu ainda curto ainda, cada clique tem seu valor, tem sua preocupação, mas você consegue soltar centenas de fotos, coisa que com um filme era bem mais complicado. Você não tem mais aquela coisa de ter que trabalhar com poucas poses, porque você não depende mais de um filme, é um cartão de memória que você pode, quando estiver cheio, descarregar, fazer o backup no computador, guardar, passar para cá. Então você pode fazer inúmeras, quantas fotos forem necessárias. Eu posso mostrar para o perito criminal o que eu estou fazendo na hora, para ver se ele realmente é o que ele quer, coisa que eu não podia fazer na analógica. Eu acho que a digital, para nós da perícia, foi muito bom, porque ela traz assim imediatamente o resultado para mim e para o perito. A primeira coisa que a gente tem que pensar é justamente isso, qual que é o conceito que a gente quer transmitir. A partir dali, a primeira coisa que a gente determina são os tipos de luzes que a gente vai usar. Outra coisa que a gente pensa é avaliar o material que está sendo utilizado. Então vamos supor, o que precisava fotografar um óleo de cozinha. Então tinha uma linha de produtos de óleos, você precisava fotografar. Então o óleo, ele tem que aparentar ser leve. Então você vai usar no óleo uma luz bem suave, né?
pouco contraste ali no óleo. Aí o segundo, vamos analisar então a parte do material em si. É um líquido transparente dentro de uma superfície plástica. Então se você iluminar de frente, aquilo ali vai causar um reflexo. Então você começa a pensar no direcionamento da luz. Aí você vai decidir, como que vai estar esse ambiente? É uma luz que como se fosse uma janela da cozinha ali que estivesse atrás, fazendo uma sombra para frente. Então a gente ilumina de trás, gera aquela sombra, aí capta aquela sombra e aplica na foto também. Então vamos fazendo essa montagem. E é mais ou menos assim que é planejado. Você busca os pontos de interesse na imagem. Se uma criança está abandonada na rua, você vai mostrar ela abandonada na rua, ela desmazelada. Se está acontecendo um resgate, eu vou mostrar o resgate. Eu não vou mostrar outras coisas que são menos importantes. É o ponto de mais importância, é o que o fotojornalista mostra. Pode ser material de segurança, pode ser uma foto muito mais simples com a comunidade, vários segmentos, mas o processo normalmente é isso. Área técnica, comunicação e eu. É muito engraçado que assim, quem é técnico não tem consciência, né? Eu brinco que eles têm uma lente na mão assim que eu adoraria ter ela. Se fizer assim, não sai? Então, não sai. Porque essa lente eu não tenho. Mas se fizer meio assim, então, meio assim não sai. Então, realmente é um bate-papo, todo mundo brifado, vamos produzir, vamos. Tem todo o pré-foto que vai desde a logística de estudo de mapas, às vezes uma região isolada, às vezes no Google Earth navegando, informações locais, muitas ligações interurbanas para conseguir informações, contato com pessoas que já estiveram na área, meteorologia para saber se todo o trabalho não vai por água abaixo, principalmente em lugares mais complicados, onde tem tempestades de neve, ou você está no mar e tem ondas capazes de afundar um navio, imagina ser um pequeno caiaque, então tem toda uma preocupação com meteorologia, os equipamentos adequados, sabe? O melhor equipamento do mundo para um é totalmente diferente do melhor equipamento para o outro. No casamento eu tento aplicar todo o meu conhecimento de arte, de geometria, de cor, de iluminação, de observar a luz. Eu uso um parâmetro de observação amplo para aplicar aquilo naquele momento que às vezes é uma fração de segundo e acontece. O que você precisa, basicamente, é que na fotografia esteja retratado aquilo que você quer mostrar, com o máximo de detalhes e com o mínimo de distorção e sem falta de foco. Então, uma coisa que é extremamente importante para nós é a chamada profundidade de foco ou profundidade de campo, ou seja, tudo que aparece na fotografia tem que estar nítido. Eu trabalho com perito criminal. A foto é exatamente os olhos dele, é o que ele enxerga. O que ele me pede, eu tenho que tentar fazer. Então, ele chega e direciona, ele fala, eu quero uma foto 45 graus mostrando o dano e a placa do veículo. Aí, ou ele vai e fala assim, eu quero que você tire uma foto daquela esquina mostrando o cruzamento. Ele que me fala, e eu vou lá e faço. Bem pautado, se você é bem colocado naquela pauta, às vezes você, como fotojornalista, você encara isso naturalmente. Mas se você não está situado, se você não está ambientado, ou se você não tem uma visão correta das coisas, você distorce, né? Você acaba contando aquilo que não está acontecendo. E o desafio do fotojornalista é esse. Contar o que está acontecendo. A gente sabe se a gente está produzindo para uma embalagem, a gente sabe se é para um catálogo, a gente sabe se é para um editorial, para uma revista, enfim. E esse formato, às vezes, no briefing, ele já vem determinado. Então a gente precisa de uma composição nesse formato aqui, né? Ela vai ser horizontal, os produtos vão estar enquadrados na direita, porque na esquerda a gente vai precisar colocar um texto, vai precisar colocar alguma coisa, então ela já vem mais ou menos formatada, né? E dentro de um conceito. Basicamente você tem que comunicar, você tem que deixar muito claro o que você está querendo passar. Ainda mais assim, que normalmente uma foto industrial, ela vem com matéria algumas vezes, e muitas vezes não, é um outdoor, é uma publicidade, alguma coisa dizendo sobre. Então, como qualquer foto, tem que falar. O que eu levo em consideração quando eu estou na frente de um casal numa cerimônia, principalmente para fotografar? Iluminação. Então, eu tenho que ter um equipamento bom o suficiente para que eu consiga, em qualquer
ambiente, do mais escuro ao mais claro, consiga dominar aquela luz e transformar aquela luz numa fotografia legal. Então, às vezes a preocupação é disso, é de foco, enquadramento de campo de visão. Às vezes o máximo, você tenta, às vezes tudo é o mínimo impacto. Eu, por exemplo, tento ao mínimo estressar os animais. Então você vai fotografar um animal ao ar livre, tipo, jamais eu vou fixar uma câmera num bicho, por exemplo, colocar uma moda, uma tendência que está tendo agora. Para conseguir imagens exclusivas para aquele documentário da televisão, você fixar câmeras incômodas e às vezes nem mesmo tocar. Tem vários animais que você encontra que às vezes é tentador, filhotinhos, então a vontade é de pegar o bicho e até levar para casa. Todo mundo tem essa vontade, não é só quem não trabalha na área. Agora a gente sabe que às vezes um simples cheiro que você deixar no bicho é o suficiente para uma mãe abandonar aquele filhote morrer. A gente costuma cercar muito bem o local para que a gente não perca o mínimo possível de detalhes, né? A margem de erro nossa tem que ser pequena, você tem que fazer das tripas coração para tentar fazer o melhor, porque se você perder, já era. Quando vai fazer a foto de boca, com o olho você percorre todo o interior da boca. Começa no primeiro dente, vai até o último e volta para o primeiro. E aí você já percebe se tem saliva, você percebe se tem alguma coisa que não está boa, né? Você centraliza, então tudo isso. Se o produto, por exemplo, vai transmitir uma sensação de leveza, você pode eventualmente equilibrar ele, deixar ele equilibrado para transmitir deixar uma luz bem suave, ou se é uma coisa que você quer transmitir uma maior dureza, uma coisa um pouco mais radical, você pode usar aquela luz bem dura, com bastante contraste, com sombra. A cartolina e a fita crepe e o Durepox são assim fundamentais, né, para que você consiga fixar um pouco o objeto ali, né, numa eventual tremida de mesa. Se você não interferir de alguma forma, você vai perder essa imagem. E você sabe que essa imagem pode ser importante até para preservar a própria espécie. Então, às vezes o bicho está ali, você tenta de repente mexer com os galhos assim para espantar o bicho virar e voltar para a área mais limpa, você fotografar, vira para cá, fotografa, e o principal é tentar ser rápido. Então são várias preocupações, tipo, nesse caso, velocidade, daí óbvio, daí tem vários outros conceitos, outras preocupações que são inconscientes. Como um fotógrafo já trabalha há anos, isso é natural, você não precisa nem se preocupar na hora, você vai estar fazendo. Que é a luz, você está contra a luz, você está a favor da luz, você precisa rebater um pouco mais de luz, você tira uma camiseta ou pega um rebatedor rápido e rebate ali. O equipamento, você está com o equipamento certo, se a lente que você está fechando demais ou está achatando demais a profundidade. Então, tudo isso, o ISO e tudo mais, todas as preocupações naturais da fotografia, isso não vou nem falar que isso é inconsciente, acho que em qualquer trabalho o fotógrafo já tem. A única diferencial é a técnica para fotografar telas, né? Telas de computador ou telas de máquina de videogame, que você tem que usar uma técnica, você não pode jogar a luz diretamente na tela que não vai sair. E o luminol, por exemplo, alguém matou alguém lá e lavou, a olho nu não consegue ver, mas com esse reagente luminol consegue. Eu fotografo aquilo no claro, aí depois eu preparo a máquina para fotografar na escuridão profunda, porque não pode ter uma luz, e ele joga o luminol. Aí o que a gente faz? Se você fotografar aquilo no escuro, vai parecer uma coisinha verdinha no nada. A gente pega a sobreposição na máquina, põe a foto que eu fotografei no claro e jogo aquilo lá, ali que estava o sangue, naquele pedaço. Na odontológica não pode usar foco automático. Veja bem, não pode usar é muito, muito forte. Não deve usar. Por quê? Porque você tem vários planos e você quer foco em todos. Então você precisa escolher uma posição tal que o foco não dê nem no primeiro nem no último, mas num ponto intermediário, de forma que quando você aperta o botão e o diafragma fecha, você tem a profundidade de campo do primeiro ao último dente. Bom, a luminosidade é dada pelo flash. Esse flash é um flash inteligente. Então o cabeçote, antes da máquina disparar, antes de você apertar o botão, na velocidade da luz, é claro, sai um feixe de infravermelho que vai até aquilo que eu quero fotografar e volta. Então o flash gradua a potência de luz. Isso evita uma série de problemas que nós teríamos se não usássemos esse tipo de flash. Eu só vou tirar essa foto depois da limpeza da lesão. Aí é o momento que eu tiro a foto. Tento manter uma distância de 15, 20 centímetros, ponho esse fundo que é mais escuro e aí eu acabo utilizando uma régua descartável embaixo da lesão e retiro a foto.
são os empecilhos que a planta oferece. Por exemplo, a gente precisa fazer foto de uma máquina, de um processo X. Vamos lá, então, mas você só consegue fazer isso a 10 metros de distância. Daqui para lá não pode, porque a segurança não permite, ou a área não permite que você use equipamento. São esses empecilhos, principalmente ligados com a área de segurança. Nesse ponto não pode usar equipamento fotográfico, é uma área X, que eles falam que é uma área com risco de explosão. Então, assim, você pode fotografar, mas você não pode usar flash nesse momento. Né? Você lida com coisas adversas, né? Geralmente é iluminação, pessoas impedindo você de fotografar, locais que você não tem acesso, né? Já tive várias adversidades, né? Chuva, sol, agressão. Eu fui agredido no pronto-socorro de Taubaté também, justamente por tentar registrar o que estava acontecendo. Você não está no conforto de um estúdio com luz totalmente regulada. Então qualquer fotógrafo de natureza já sofre com as intempéries, tipo, é o vento, é a chuva, é o frio. Quando você trabalha com fotografia de natureza extrema, daí tudo já é mais extremo. Tipo, é o frio extremo, de realmente congelar, e se você vacilar você pode até morrer, fome extrema, e por aí vai. São 1000 cuidados de vestimenta, de roupas que vai afugentar mais animais ou menos animais, roupa que vai ser mais confortável, que você vai ter que ficar lá 12 dias naquele lugar com calor infernal ou com frio extremo, que são exemplos que é impossível de listar. A primeira preocupação que eu tenho é da influência da luz. Se for possível, alguma coisa que a gente possa vedar a luz para que a gente tenha somente a nossa luz, porque isso às vezes é uma coisa que dificulta um pouco no sentido de que o sol ele tá variando o tempo todo, então às vezes você tá com uma fotometria ali que você vai fazer uma foto, cai a luz, né? Às vezes sobe a luz demais, você tem que dar um tempo até ela baixar. Uma outra dificuldade é você transportar o seu equipamento, né? Porque são equipamentos específicos para atingir objetivos específicos. Coisas estão acontecendo o tempo todo e eu tenho que estar preparado para aquelas coisas o tempo todo. Às vezes, é mais importante o sorriso do pajem sentado lá no banco, lá longe, junto com os convidados, do que os noivos, em determinado momento. Então, eu tenho que estar preparado para fotografar lá na frente e voltar aqui. E dificuldades acontecem o tempo todo. Acho que a maior dificuldade é a falta de luz, porque ela impede que você faça um monte de coisa, né? A gente precisa da luz para focar, precisa da luz para enquadrar, precisa da luz, porque fotografia é luz, né? Então você tem que andar com lanterna o tempo todo. E o auxílio, assim, se é um lugar muito escuro, mas que tem várias viaturas, a gente pede para todo mundo iluminar, entendeu? Jogar a luz para iluminar, para a gente conseguir fazer. E se não der, a gente vai mexer nos recursos da marca. Fotografia em geral tem que ter muita dedicação, muito estudo. Hoje em dia está muito fácil, fotografia digital, qualquer um compra uma câmera e põe no automático e você consegue, a câmera corrige todos os erros de luz, né? Paciência é um dos pontos fundamentais, principalmente de natureza. Você tá, como eu já disse, com calor, com mosquito na cara, com mosquito picando, com o joelho incomodando na pedra, com fome, com sede, isso tudo é muito cansativo. Então isso, mais do que capacidade física, muita capacidade mental e paciência. Não é qualquer um que faz isso, é uma verdade. Fala assim, mas hoje com o advento da fotografia digital, qualquer um aperta o botão. Primeiro que a fotografia não é isso, não é só apertar o botão, a gente precisa de usar de muitos recursos, mexer na máquina, usar um monte de coisa, tem vários tipos de fotografia. E segundo que não é qualquer um que faz isso, porque é uma coisa muito pesada, é mazelas da vida, é muita violência, é muita coisa feia que você tem que ver. E se a pessoa é impressionável, ela não vai conseguir fazer, ela vai levar para casa. Você não pode levar para sua casa isso. Tem algumas pessoas que começam a fotografia imaginando que é status. Hoje é muito acessível o digital, entendeu? Assim, vai pendurar um negócio no pescoço e é bonito para produzir. Não é assim. Eu creio que hoje em dia é caráter, ter responsabilidade, ser um ser humano melhor, porque eu vejo muita gente achando que a câmera na mão é o que importa. É um grande desafio, né? Hoje o mercado está aberto para todo mundo. Hoje a pessoa perde o emprego, quero ser fotógrafo. Eu percebo assim uma desvalorização pelos profissionais, né? Pelos profissionais que estão vindo, eles estão vendendo muito barato o seu trabalho, eles não estão agregando valor, né? Acham que podem comprar uma câmera e começar a fotografar. Essas pessoas elas acabam competindo com a gente. Em que sentido? Às vezes uma foto de mais simples um pouco, num fundo branco, essa pessoa ela consegue fazer, né? Ela consegue comprar uma fórmica, joga um flashzinho, pega uma manha ali e faz também. Então, em alguns casos ela tem um preço
muito inferior, né? Então, às vezes, os clientes migram para eles. E isso está envenenando um pouco o mercado. Principalmente o mercado de fotografia. Se fotografia já é difícil, você conversa com qualquer fotógrafo, eles falam que não é esse glamour que todo mundo vê. A fotografia de aventura, principalmente, e natureza também, mas a de aventura mais ainda, é dificílima no Brasil. As pessoas até hoje em dia ainda não conhecem direito o profissional de aventura, o fotógrafo de aventura, quanto mais o fotógrafo de montanhismo. Sabe, a documentação de imagens de montanha. Hoje em dia já está mais consolidado, já tem nos festivais, as grandes mídias já tem programas de televisão hoje em dia, alguns canais específicos só de esporte de aventura, de natureza. Então está tudo mais acessível, o público está começando a ficar mais acostumado com isso, as mídias estão começando a acostumar, mas ainda assim ainda é difícil se valorizar. Eu vejo o mercado saturado e complicado. Quem está entrando precisa ser muito fora da média, entendeu? Precisa realmente, no mínimo, ser tecnicamente muito bom, saber se vender muito bem e, mais do que tudo, sabe, seja justo, seja sincero. O mercado já está difícil, já está restrito. Você se queima logo no início, é complicado.